Damião, o primeiro tema que eu queria abordar com você, eu estou aqui com ele, certo, gente? É uma obra fantástica para quem quer conhecer a história de Patos e até um pouco também da história aqui da região. Patos de Todos os Tempos, a capital do sertão da Paraíba. Até a minha experiência como historiador, Damião, a pergunta que eu tenho para você é no sentido do seguinte: é muito complicado, principalmente quando a gente trabalha com história local e com história regional, você pegar uma obra completa como é essa, né? Essa obra aqui é uma obra completa, é uma obra clássica. Eu vou até um pouco mais além. Eu estou escrevendo agora, concluindo um guia da educação urbana e patrimonial, que fala um pouco sobre a história do município. E eu consultei muito esse livro aqui. Então, esse livro, ele virou um livro clássico. É um livro para estar em todas as bibliotecas, não só da cidade de Patos, mas na região. Patos lidera uma região metropolitana. Então, assim, você escreveu um livro que se tornou, de fato, um livro clássico, pela quantidade de informações que tem, pela maneira com que ele está dividido, a questão dos capítulos informativos, os temas, economia, religião, cultura, folclore, enfim. Eu queria que você falasse um pouco, Damião, sobre o processo de pesquisa desse material, porque em relação à história local, nós temos informações diversas, informações divergentes. Então, como é que foi esse processo de pesquisa e montagem desse material? Bom, primeiro eu queria dizer que a maior fonte de pesquisa para a elaboração desse trabalho, que durou cerca de 35 anos, foi a Enciclopédia Humana. É essa que nos traz a maior preocupação. Por quê? Porque muitas das vezes a história está passando exatamente com o passamento dessas pessoas. Então, eu sempre procurei muito pesquisar nas conversas que tive com professores que ainda alcancei, que foram pesquisadores, até porque nós historiamos a cidade a partir do século XIV. Então, certamente, nós teríamos que procurar na Enciclopédia Humana aqueles que se dedicaram à pesquisa no passado, como nós nos dedicamos no presente e como outros se dedicarão no futuro. Então, eu diria que o ponto primordial foi exatamente a Enciclopédia Humana. Com base nesse roteiro, na condição de jornalista, de radialista, eu consegui agregar as duas coisas, porque nós temos que caminhar sempre em paralelo, né? A informação é uma coisa que ela demanda uma série de fatores. Às vezes, para você fazer uma reportagem, você precisa de um histórico. Às vezes, para você ter uma dedução e na condição de formador de opinião, você precisa ter um entendimento de como surgem determinadas coisas e só se consegue isso através de uma retrospectiva. Então, o que foi que aconteceu? Eu comecei a pesquisar exatamente na época em que eu comecei a trabalhar na imprensa, por volta aí do início da década de 80. E aí nós buscamos também cartórios, como o cartório de Pombal, já que Patos pertenceu a Pombal durante 66 anos, lá existiam muitas informações interessantes, os livros de tombo, né? E eu cito também aqui alguns exemplos que eles são interessantíssimos para que a gente saiba que às vezes a história está onde a gente menos imagina. Por exemplo, eu pesquisando na internet, eu encontrei um livro chamado Cantadores do Norte, de um autor de Fortaleza, que foi editado em 1925. E encontrei esse livro porque, na pesquisa que eu fazia, eu estava querendo algumas referências sobre Manduri. E tinha umas referências sobre Manduri nesse livro. E aí foi interessante porque eu comprei no escuro, praticamente, numa época em que a gente comprava as coisas pela internet e às vezes chegava um tijolo no lugar da mercadoria, depois, naturalmente, de você ter feito a transferência e assim por diante. Mas não é que o livro chegou antigo, muita habilidade até para lidar com ele, para não quebrar as suas páginas, por conta exatamente do tempo. E lá encontrei informações que eu jamais imaginava. Por exemplo, eu encontrei uma informação lá que serviu até para trabalhos de teses, de curso superior, de pessoas ligadas à Catingueira. Porque como eu pesquisei Catingueira também, existiam algumas figuras da família Brunet que diziam que o túmulo de Inácio, ou que Inácio tinha sido enterrado ali atrás da igreja, outros diziam que foi na praça.
Mas todos diziam que ele foi enterrado na área onde ele nasceu, em Catingueira. E esse livro narrava, inclusive, o enterro de Inácio, que foi em Teixeira, para você ter uma ideia. E ele foi enterrado na região de Teixeira por conta da afinidade que ele tinha com o Romano, que fazia exatamente parceria com ele. Então eu estou colocando esse exemplo para mostrar a você que muitas das vezes você está pesquisando um assunto e encontra outro. Quer dizer, eu fiz uma trajetória pelas 38 cidades que compõem a Diocese de Patos, para historiar os 50 anos da circunscrição religiosa. E eu encontrei fatos interessantes sobre Patos nessas cidades. Porque quando você começa a pesquisar, estão muito correlacionadas. E a gente está num município aqui que ali é uma área metropolitana de 23, 24 cidades, mas que convergem para ele mais de 100 cidades, de vários estados, inclusive. Então, eu lhe diria que o que mais me surpreende na pesquisa, e ela é envolvente por isso, é que às vezes nós estamos buscando um elemento, encontramos ele em muitos outros, que a gente vai aglutinando. Eu jamais imaginaria escrever um livro com 620 páginas, estou finalizando a segunda edição agora com 1000 páginas, e estou com dificuldades para compactuar todo esse material para caber em 1000 páginas. Né? Eu sei que tem muita gente, tem até um exemplo que o bispo de Patos, Dom Heraldo, que eu também tive a oportunidade de historiá-lo, fui lá na cidade dele, fui lá na origem dele, fui lá em Barreiras, na Bahia, para cobrir o evento, aquela coisa toda, e um certo dia estávamos na igreja e ele estava fazendo uma prática quando ele disse, encontrei uma senhora e ela disse que é tão religiosa, que gosta tanto das coisas da igreja, que ela comprou uma Bíblia e ainda está no plástico. Quer dizer, então eu tenho a concepção de que muita gente que adquiriu Patos de Todos os Tempos, que foi edição esgotada já, sequer olhou para ele, mas sabe que tem em casa o material que precisar sobre Patos. Porque quando me perguntam, fala sobre quais assuntos de Patos? Todos.